Boa noite, corrente do bem. É uma alegria poder estar com vocês mais uma quarta-feira para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17. E hoje, para a gente iniciar essa nossa conversa, vamos estabelecer a nossa conexão com o nosso Pai, nosso Criador, através de uma mensagem maravilhosa que está no livro Pão Nosso, que é um livro que foi ditado por Emmanuel, a Chico Xavier, cujo título é Agradecer. Então, diz o seguinte: é curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer o mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo das bênçãos da alma, não se deve receber e gastar incessantemente, mas recorrer ao critério da providência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejam agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e lauditórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade na confiança e corresponder, espontaneamente estendendo aos outros o tesouro da vida. Agradecer, né, queridos irmãos? Sermos gratos por tudo que temos é um sentimento que deve estar presente em todos os atos da nossa vida. Então, hoje é dia de estudo, né? No seu capítulo 17, os irmãos que estão aí com o seu evangelho na mão, podem estar acompanhando para irem sanando as suas dúvidas, né? E o que o capítulo 17 quer trazer para nós nesta noite, né? Ele fala de sede perfeitos. Será que nós vamos alcançar um dia a perfeição? O que é perfeição? São muitas perguntas que a gente procura muitas vezes as respostas. Vamos falar também nessa noite, segundo o Evangelho, sobre as características da perfeição e sobre o homem de bem. Então, vamos saber algumas características para a gente tentar, pelo menos nessa encarnação, sermos homens, mulheres, seres humanos, né, que vivem nesse planeta, que tem a oportunidade dessa encarnação de sermos melhores, né? Então, vamos lembrar inicialmente no que fala o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E então, Kardec aqui traz um trecho de Mateus, no seu capítulo 5, que é os ensinamentos de Jesus, né? Qual que é o objetivo da gente estar aprendendo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo? É realmente aprender os ensinamentos de Jesus. Então, lá em Mateus, Jesus dizia:
amai-vos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Se unicamente saudares os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, esse trecho vem nos trazer, nos fazer refletir sobre a perfeição. Não, queridos irmãos, que um dia nós vamos ser perfeitos como Deus, né? Porque se um dia sermos perfeitos como Deus, nós seríamos Deus. E nós não somos Deus, nós somos filhos dele, né? Mas temos ele como espelho, temos os seus ensinamentos trazidos por nosso irmão Jesus, para a gente poder nos aprimorar e chegar mais perto dessa sensação maravilhosa de perfeição, né? Refletindo então sobre, né, o máximo da perfeição, né? Tornar-se tão perfeito quanto o Criador não é o nosso objetivo, mas sim nos aproximarmos dele, né? Sermos assim tão bons como os ensinamentos que Jesus deixou nos mostram, né? A perfeição absoluta, ela é impossível, tá? Nós não seremos absolutamente perfeitos, mas, né, amando aos nossos inimigos, nós já estaremos chegando um pouquinho, eu não digo nem amar, queridos irmãos, mas simplesmente respeitar, né, perdoar os nossos inimigos, aqui o texto nos fala, né, nos aproximaremos de uma perfeição, não absoluta, mas relativa, né? Fazer o bem àqueles que não nos desejam o bem também é uma forma de nos aproximarmos a essa perfeição. Então, tentar chegar a essa perfeição é orar, né, pelos que nos perseguem, orar por aqueles que nos odeiam. Essa é uma forma de a gente chegar a uma perfeição relativa. Isso é muito difícil, né? Porque qual que é a nossa primeira reação como seres humanos? Quando alguém nos ofende, quando alguém nos machuca, é a gente revidar, né? Mas não é isso, queridos irmãos, que Deus quer de nós. Não é isso que Jesus veio nos ensinar, né? Então, esse tem que ser um trabalho diário em todas as nossas ações, refletindo sobre todas as nossas atitudes e tentando, né, mudar essa triste realidade da nossa vida, tá? E a essência da perfeição, né? O que é a essência da perfeição? É praticar a caridade, né? Porque aplica a prática de todas as outras virtudes. Então, há muitas quartas-feiras a gente vem falando sobre a lei de amor, justiça e caridade, né? Em sequência, né? Nos capítulos do estudo do Evangelho. E a gente vem aqui reforçar, então, né? A prática da caridade é uma forma de chegarmos a essa perfeição, né? E para a gente poder se avaliar na nossa vida e saber se realmente nós somos homens, mulheres de bem, se somos seres de bem, se estamos fazendo realmente o bem que Deus quer de cada um de nós nessa nossa existência, nessa nossa vida aqui no planeta Terra, né? Então temos que cumprir, né, na maior pureza o quê? A lei da justiça, a lei do amor, a lei da caridade, né? E Kardec também, ele nos traz como um complemento, né, da reflexão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas instruções para que a gente possa se tornar seres de bem, né? Então, como é que a gente deve estar agindo diante das dores que chegam até nós, as dores com ordem financeira, as dores com ordem do trabalho, as dores quando a gente perde um ente querido, quando a gente tem uma decepção, como a gente deve agir, né? A gente deve reconhecer como provas ou expiações. Lembra quando a gente falava lá no início das nossas reflexões que estamos vivendo num planeta de provas e expiações? Aqui ninguém é perfeito, queridos irmãos, aqui todos nós estamos para completar uma prova, para passar por uma fase melhor, né? Ou para expiar, ou seja, para pagarmos algumas daquelas dívidas que adquirimos nas reencarnações passadas, né? Então, o que é
o ser de bem, o ser humano de bem, ele reconhece as provas que está passando, né, ou as expiações, as aceita sem reclamar e tenta melhorar, né? E diante dos benefícios, porque temos sim, queridos irmãos, muitos benefícios nessa nossa estada, né? Não esperar recompensa, né? Então fazer o bem sem esperar recompensas. E o homem de bem, o ser de bem, diante das necessidades do próximo, como que a gente deve agir, queridos irmãos, diante das necessidades do próximo, né? A gente deve espalhar benefício, prestar serviço dentro das nossas possibilidades, tentar ajudar o nosso próximo, né? E diante das diferenças de raça e de crença, ver o irmão, né, como todos os homens, né? A gente se ver como irmão sem distinção de raça, sem distinção de cor, sem distinção de sexo, sem distinguir entre homem, mulher. Isso é o que Deus quer de nós, que a gente não faça distinção entre os seres, né, que habitam esse planeta, que são nossos irmãos, mas sim ver todos como irmãos sem distinção nenhuma, né? E diante das suscetibilidades do próximo, né? Então, sempre, queridos irmãos, quando a gente vê que as pessoas que convivem com a gente têm um certo defeito, o que a gente deve fazer, né? Porque muitas vezes a gente tende a julgar, né? Definitivamente sem defesa, sem avaliar e condenar, né? Mas sempre, queridos irmãos, tomar a caridade como um guia, né? Tomar a caridade como algo que vai guiar todos os nossos pensamentos e as nossas ações, né? E diante das ofensas, porque muitas vezes, né, as pessoas desorientadas da palavra do Cristo, desorientadas do amor divino, elas nos ofendem, né? Elas nos machucam, né? E o que a gente deve fazer perante as ofensas? A gente deve perdoar, né? E diante das fraquezas alheias, né? Temos muitas pessoas que convivem conosco, nós também temos as nossas fraquezas, é claro, a gente não pode se isentar porque somos seres humanos, estamos aqui todos na mesma nau, queridos irmãos, todos no mesmo barco, né? Todos enfrentando essas dificuldades, estamos todos na escola chamada Terra, na escola da vida, né? E com relação às fraquezas alheias, né, das pessoas que convivem conosco, nós temos que ser indulgentes, né? Nós não podemos ser aquele carrasco que julga, que condena, nós temos que avaliar, temos que analisar, temos que ter piedade, temos que ter paciência, tá? Diante dos defeitos alheios, né? Então, procurar não evidenciá-los quando alguém tem algum defeito que a gente percebe, tentar ajudar e não, né, falar desses defeitos para os outros, né? E as nossas imperfeições também, queridos irmãos. O que nós devemos fazer diante das nossas imperfeições, né? Principalmente estudar, entender as nossas dificuldades, as nossas imperfeições e, acima de tudo, queridos irmãos, o mais importante é combatê-las, né? Mas eu nasci assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Não, queridos irmãos. Nós estamos na escola da vida chamada Terra para melhorar, para aprender, para combater as nossas imperfeições, né? E diante dos nossos talentos, porque todos temos muitos talentos, tivemos muitas encarnações, aprendemos muitas coisas. E como nós devemos agir como homens de bens com relação aos nossos talentos, né? A gente deve estar utilizando eles, claro, a nosso proveito e a proveito também do nosso próximo, para tentar melhorar esse planeta onde a gente vive, né? Então, Allan Kardec nos diz: não ficam aqui enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem, a mulher, né? O ser humano de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todos demais conduz. Então, não temos uma fórmula pronta, uma receita que vai nos tornar homens de bens. Temos algumas sugestões, sim, né? Mas no nosso dia a dia a gente tem que pensar sempre que a gente precisa, né, melhorar, né? E o nosso melhor roteiro para essa melhora, o nosso melhor caminho para sermos seres de bem é o Evangelho de Jesus, né?
não tem outra forma de a gente aprender a sermos pessoas de bens a não ser o Evangelho de Jesus, né? E a gente está essa noite aqui fazendo aulinha, né? Porque a gente está estudando essa maravilha que é o Evangelho de Jesus, né? Falar um pouquinho também da doutrina espírita, do espiritismo, né, queridos irmãos? Então, nós temos 5 livros que compõem a codificação espírita, livros que foram então ditados pelos espíritos e codificados, como a gente diz, organizados por Kardec em 5 livros, né? Que é o livro dos Espíritos, que é o primeiro livro. Em seguida vem o livro dos Médios, que é uma instrução dos médios, né? Aqueles que fazem a comunicação com o mundo espiritual, como eles devem agir. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é a parte moral que nós estamos estudando nesta noite. Depois vem o Céu e o Inferno, então, que ele fala sobre a vida após a morte, como é que acontece, né? E também a Gênese, que é o livro que fala sobre a criação do mundo e assim por diante, né? Então, o que esses livros nos trazem, né? Eles facilitam a compreensão, né, das palavras de Jesus, porque vocês podem ver que cada texto, principalmente do Evangelho, eles trazem um trecho da vivência de Jesus e a interpreta de uma forma diferente, né? Porque na época de Jesus, muito do que ele ensinou através das parábolas não foi compreendido pelas pessoas da época, porque eles não tinham entendimento, né? E hoje a gente tem outro entendimento, a gente evoluiu e a gente precisa, né, compreender de forma diferente, né? Então, essa codificação, né, esses livros espíritas, que fazem parte da codificação do espiritismo, ele nos facilita a fé, nos facilita o esclarecimento sobre os ensinamentos de Jesus, né? E com relação às características, né, da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita ela não contém alegorias, não contém mistérios, nem figuras que levam a falsas interpretações. Então, a gente consegue visualizar e interpretar essa palavra de Jesus com mais clareza, né, na sua essência realmente, né? E a gente usa a nossa razão, a nossa inteligência para isso, né? E para a nossa melhor compreensão, né, da doutrina espírita, não é necessário, queridos irmãos, muitas pessoas pensam, mas eu preciso ser muito inteligente para compreender tudo isso. Não, porque são os ensinamentos de Jesus, né? E quem estudou e sabe, conhece a vida de Jesus, vai aos poucos entender, né? Então a inteligência é algo comum, né? Que todos nós temos, mas a gente tem que estar ajudando, né? Através do estudo, né? No contato com a doutrina espírita, né? Muitos não lhes aprendem as consequências nem o alcance moral. Outros não aplicam os seus ensinamentos a si mesmo. Então não adianta a gente compreender algo, né? Estudar algo, mas não colocar esse algo, né? Que seja bom, claro, queridos irmãos, na prática do nosso dia a dia, né? Então, como é que a gente reconhece o verdadeiro cristão? Como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Como que a gente reconhece o verdadeiro homem, mulher, ser humano de bem, né? Pela sua transformação moral, né? A gente vê que aquela pessoa tinha certos defeitos, né? E a gente vê a sua transformação, a sua mudança, a sua melhora, a sua paciência, o seu carinho, a sua caridade, o seu amor. Tudo isso que Deus nos deixou, né? Essa lei de justiça, essa lei de amor, essa lei de caridade, fazendo parte das ações, das atitudes das pessoas, né? Então, o verdadeiro homem de bem, né? A gente reconhece ele pelos esforços que ele emprega, né? Para domar as suas inclinações ao mal, né? Então, é dessa forma que a gente reconhece em nós e no nosso próximo as qualidades de um homem de bem, né? Vamos relembrar agora outra parábola muito linda, né? Que é a parábola do semeador, né? Quem tem mais de 40 anos que nem eu, com certeza já ouviu, né? Quem fez catequese, quem, né, porventura gosta de ler a Bíblia, já leu muitas vezes essa parábola, que ela é maravilhosa, né? Ela está lá em Mateus, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, e o que Jesus, e o que ele retrata, né? O que Jesus quis trazer para nós através dessa parábola, né? Então eu vou relembrar ela para nós, né?
Então, retrata as nossas diferentes maneiras de receber e utilizar os ensinamentos de Jesus, né? Compara essas diferenças com os diversos terrenos nos quais as sementes dos ensinamentos espirituais foram semeadas, tá? Então, o semeador saiu para semear. Uma parte das sementes caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. As sementes ao longo do caminho representam aqueles que recebem os ensinamentos espirituais e não lhes dão atenção. Prendem-se aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles. Outras sementes, queridos irmãos, caíram nos lugares pedregosos. Brotaram, mas havia pouca terra e as suas raízes não resistiram ao calor do sol e morreram. São os que escutam os ensinamentos espirituais, escutam os ensinamentos de Jesus com muito entusiasmo, mas que não os assimilam com a profundidade da alma. Preocupam-se com o brilho das comunicações espirituais, mas conservam-se indiferentes. Outra parte caiu nos espinhos. Os espinhos cresceram e as sementes foram sufocadas. As ilusões materiais e sociais abafam e sufocam os ensinamentos espirituais recebidos. Reconhecem e admiram as recomendações espirituais para serem aplicadas nos outros e não em si próprio. Mas a parte que caiu na terra boa, né, as sementes, elas germinam, elas crescem, elas dão frutos e dão frutos em abundância. São aqueles que recebem os ensinamentos espirituais e se esforçam para praticá-los, fazendo-os dar frutos de progresso espiritual. Né? Então, essa parábola ela é maravilhosa e ela vem nos trazer, né, essa trajetória, isso que acontece muitas vezes, e é uma forma também, queridos irmãos, de nos analisarmos, né? Que semente nós somos, né? Quais dessas sementes somos cada um de nós? É uma forma da gente nos avaliar, né, e tomar essa atitude de mudança em nossas vidas, né? Seguindo então com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, né, no seu capítulo 17, né, uma terceira parte, ela fala sobre o dever e a virtude, né? Tá? Então, qual que é nosso dever moral, né? É viver a lei da vida, né? É a obrigação moral de toda criatura, de todo ser humano, né? Primeiro consigo mesmo, a sua melhora, o seu bem, e em consequência disso, o bem do próximo, né? Porque se eu não estou bem comigo mesma, como é que eu vou ajudar, né, o meu próximo, né? E qual que é o nosso cumprimento, né, do nosso dever moral, né? Então, nos melhorarmos moralmente, como podemos nos melhorar moralmente, né? É difícil, né? Mas nós precisamos batalhar no nosso dia a dia, né? Aparando, como diz, né, as nossas imperfeições, né? E o que nos obriga ao cumprimento dos nossos deveres? Hein, queridos irmãos, já fizeram essa reflexão, né? Nossos deveres sociais, legais e profissionais. Nós devemos viver de que forma? Conforme os costumes, né? Então, se diz que tem que usar máscara, que é importante usar máscara para a gente se prevenir, né? É uma lei que está vigente hoje e que é necessária, nós devemos cumprir. É um dever, devemos cumprir, né? Então, as leis, elas existem, claro, né? E muitas vezes as pessoas nos perguntam, principalmente as crianças, né? Mas por que não faz? Por que não, né? A lei existe, mas não cumpre, né? Então a gente entende que a lei existe, né? Mas na vida, queridos irmãos, tudo pode. E o Espiritismo também diz que tudo pode. Mas nós, com a nossa evolução, com o nosso aprendizado, com o nosso entendimento dos ensinamentos de Jesus, a gente vai entender e vai incorporar na nossa vida que nem tudo deve. Nem tudo deve ser feito, porque a gente já tem na nossa consciência a lei divina e a gente vem trazendo ela para o nosso dia a dia, né?
Então, queridos irmãos, falando um pouco também, né, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz, né, então, as leis de Deus, né, dizendo que a lei divina está na nossa consciência. Aí a gente se pergunta, mas se está na minha consciência, por que eu preciso estudar novamente? Porque a gente esquece, né? Porque fica guardado numa caixinha lá no nosso cérebro, né, no nosso espírito, que a gente muitas vezes não consegue acessar, ou é uma caixinha que a gente não abre há muito tempo, né? Então, por isso que é importante que a gente releia, que a gente relembre, que a gente reestude tudo isso para a gente poder realmente aprender, né? Relembrar no nosso dia a dia essa lei maravilhosa, né? E cumprir, né? E entender a nossa virtude, né? Então, queridos irmãos, falando em virtude, né? Então, o que é a virtude? É um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Né? São todas as nossas qualidades. E a gente pode lembrar aqui de várias pessoas, né, relacionadas ao próprio Espiritismo, que seria, digamos, Chico Xavier, que foi um espírito, nossa, maravilhoso, que deu todos os exemplos reais de virtude. A gente pode lembrar aqui de Irmã Dulce também, né, que, que é um exemplo, né, também de amor ao próximo, né. Então, quais que é as características, né? Quais que é a virtude real de um homem, de um ser de bem, né? O desinteresse pelo material, o esquecimento de si mesmo na ajuda ao próximo, né? Ser modesto, né? E a falsa virtude, queridos irmãos, existe também a falsa virtude, né? Quais que são os sinais da falsa virtude? É aquela grande chaga que a gente fala aqui, né? Que está sobre a humanidade, que é o orgulho, né? O egoísmo, a vaidade, aquela ostentação, isso é que nos prejudica, que nos reduz como humanidade, que nos deixa crescer muitas vezes, né? Em segundo, então, para a última parte da nossa reflexão de hoje à noite, né, para a gente encerrar esse capítulo, né, do Sede Perfeitos. Então, vamos falar um pouquinho também sobre, né, a questão da autoridade, né? Tanto quanto a riqueza é uma delegação de Deus, da qual teremos de prestar conta. A autoridade não é um direito ou uma propriedade, é um privilégio de alguns. Tá? Então, a autoridade, ela é uma delegação de que se presta contas. Por quê? Porque se a gente tem autoridade dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso trabalho, no lugar onde a gente vive, a gente tem que estar exercendo ela, né, de forma caridosa, como a gente aprendeu até agora, né? Então, é uma oportunidade, né, de inversão de posições. Então, um dia eu fui mãe, hoje eu estou sendo filho, posso ser mãe também. Uma encarnação eu fui autoridade, né? Governei uma empresa, uma cidade, assim por diante. Né? Na outra eu venho sendo subordinado. Por quê? Porque temos que vivenciar nas nossas estadas, né, nas nossas encarnações nesse planeta, todo tipo de profissão, todo tipo de trabalho, para que a gente possa evoluir, porque é dessa forma que nós evoluímos, né? Então, falando então do abuso da autoridade, né, queridos irmãos? Muitas vezes a gente se depara com situações de abuso de autoridade, a gente pensa, poxa, né? Por que essa pessoa fez isso? Esse abuso de autoridade dela, né, tirou vida de pessoas ou não possibilitou a pessoas que sobrevivessem. A gente tem que ter em mente, é claro que a gente deve fazer a nossa parte como seres viventes, né, nesse planeta, mas nunca a justiça pelas nossas próprias mãos, porque a justiça, queridos irmãos, a justiça ela é divina, né? E Deus vai aplicar conforme a sua vontade, né, conforme as reencarnações. Então, numa encarnação eu tirei algo de alguém, na outra encarnação eu não vou ter isso, né, para que a gente possa realmente sentir a dor do outro na outra encarnação e muitas vezes até nessa própria encarnação, para que a gente possa entender, tá?
Falando então sobre o homem do mundo, né? Como é a vida do homem do mundo? Ela não deve ser mística, afastada, né, da comunidade, dos outros homens. A gente nasceu, queridos irmãos, para viver em comunidade, viver junto. Porque se eu estiver isolado num lugar sem ninguém, eu não tenho essa convivência com o próximo e essa possibilidade de aprender, de acertar e de errar, né? Então, muitas vezes a gente pode pensar, mas eu quero viver isolado numa fazenda, numa floresta, no meio do mato, no morro, num monte, por quê? Porque eu não vou conviver com outras pessoas e não vou magoá-las, mas eu também não vou ter o afeto, não vou ter o amor, não vou ter o carinho, não vou ter a possibilidade de aprender com elas, né? Então, o isolamento, queridos irmãos, não é bom, né, para nós. Viver assim a vida, sentir dor, sentir alegria, todos esses sentimentos, eles devem ser produzidos dentro de cada um de nós para que a gente possa realmente ser homens, mulheres, seres humanos de bem, né? Claro, vivendo e se adaptando às leis da sociedade onde a gente vive, né? Então, isolar-se não é uma virtude, tá? Não é uma virtude, não. E o que é, queridos irmãos, essa tão virtude, né? Essa tão desejada virtude, né? É ser jovial, né? Viver em contato com os semelhantes, ser ditoso, ser amável, ser querido. E nós temos também, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem, né, de um espírito protetor que foi psicografado, que nos diz o seguinte: não façais nada sem pensardes em Deus, para que esse pensamento nos purifique e santifique os atos. Lindo, maravilhoso. Então, queridos irmãos, essa é a orientação que eu quero deixar para cada um de vocês que pretende, que desejam ser seres de bem, seres melhores para esse planeta que a gente vive. Não façais nada sem pensares em Deus, para que esse pensamento vos purifique e santifique os atos. Vamos elevar nesse momento o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, fechando os olhos do nosso corpo físico, agradecendo por mais este momento e pedindo aos anjos protetores que derramem sobre cada um de nós a luz, a bênção da paz e derrame também sobre a água que cada um tem ao lado todas as bênçãos necessárias para a purificação do corpo físico e espiritual. Uma boa noite a todos, fiquem com a paz de Jesus Cristo, que assim seja.